Hello, senhoras e senhores. Boa noite. Por favor, me deem aquele feedback inicial, tá? Em relação ao meu vídeo e ao meu áudio, tá? Se vocês estão me vendo e ouvindo bem. E aí, pessoal? Maiara, Célia, Dai, como é que vocês estão? Estão me ouvindo, me vendo bem? Wesley, Priscila, me deem esse feedback pra gente começar com alguns avisos importantes nessa semana. E começou o nosso desafio de 5 dias, né? Hoje é o primeiro dia, certo? Bela, Júlia, Jonas. Vamos nós, então. Vamos nós. Seguinte, eu quero começar o nosso desafio com um aviso muito importante, tá? Seguinte, nós teremos live hoje, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Todos às 9 horas da noite, né? Às 21 horas. E nós vamos necessariamente desaguar num curso, tá? Que vai ser o curso da Psicologia do Homem Fraco, tá? Então, a gente vai fazer essa caminhada para chegar até lá, ok? Então, esse é um ponto importante. Mais em breve vocês vão ouvir outras informações, como que vão funcionar, o que nós vamos ganhar com isso, tá bem? Mas vamos nós começar, ok? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, meus amigos, vamos para o início da nossa caminhada. O início da caminhada, para quem não está, entre o quanto antes, lá no meu grupo do Telegram. Eu comecei falando com eles hoje, mais ou menos ali perto do meio-dia, que nós temos que ter a coragem para recomeçar. E aí eu nem escrevi a palavra recomeçar, certo? E eu escolhi a palavra começar, porque recomeçar de modo errado, eu não quero que você recomece de modo errado. Eu quero que você comece efetivamente de um modo certo, tá? Subiu aqui um comentário, quero comentar o comentário que fizeram aqui, né? O grupo é para mulheres também. Esse desafio Masculinidade e Virtude também são para as mulheres, ok? Vocês são muito bem-vindas e vocês vão entender isso assistindo aqui todas as lives, tá bom? Até porque vocês são peças fundamentais, então pode entrar no grupo lá também. E aí, eu entrei no Telegram e fiz essa postagem que a gente precisa ter a coragem para começar. E esse começar vai colocar, né, na nossa jornada uma verdadeira história de amor, certo? E dentro dessa história de amor tem os sofrimentos, as crises, os desafios, as tristezas, as lágrimas, as alegrias, etc, 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 certo? Então nós temos que ter essa coragem de começar. E eu quero começar assim, ok? Eu quero que todos vocês participem comigo, comecem hoje começando. Não me interessa o passado de cada um de vocês, onde errou, como errou, se errou muito, médio ou pouca coisa. Eu quero que vocês estejam dispostos a começar, ok? Esse é um ponto fundamental para nós, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho que ter uma disposição de começar. Quando eu falo disposição de começar, eu não quero que vocês esperem vir um sentimento de dentro maravilhoso. Nossa, como eu quero começar, etc. Não quero isso. Porque senão vamos cair numa esfera sentimental que daqui a pouco eu vou falar como ela é problemática, tá? Então eu quero que vocês escolham efetivamente começar. E não fique dependente de um calafrio, de um coração esquentar, bater um pouco mais forte para começar ou não. Ok? Esse é um ponto fundamental
para nós, certo? Então vamos lá. A gente vai falar aqui durante esses 5 dias sobre masculinidade e virtude, certo? Então, nós precisamos definir as coisas. O que seria, de uma certa forma, essa masculinidade, certo? A masculinidade, se a gente pode dar uma definição bem resumida, até deixei anotado aqui, seria a reunião das particularidades e qualidades de um homem, certo? Reunião de particularidades e qualidades de um homem, certo? Então a gente está falando aqui de masculinidade como algo para o homem, certo? Uma qualidade da pessoa que se apresenta com um comportamento másculo, certo? Virilidade, certo? E essa virilidade iria, se a gente pegar essa definição de virilidade, vem essa característica, essa qualidade, essa particularidade, ok? Então, falar de masculinidade é falar de virilidade, ok? Precisamos entender isso. Repetindo, falar de masculinidade é falar de virilidade, ok? Certo? Prosseguindo. Então, nós temos que entender aqui que o homem é chamado a ser forte. O homem é chamado a ser viril, certo? Isso faz parte do aperfeiçoamento desse homem. Então, beleza. Então nós temos que preservar uma hierarquia natural desse homem, certo? Nós temos que preservar uma hierarquia para que ele funcione e que ele possa verdadeiramente ser masculino e automaticamente viril, ok? Então, nós temos que preservar uma hierarquia. Rafael, que hierarquia é essa? Para quem é novo aqui, eu vou apresentar essa caixinha de som, e para quem é velho, você já conhece essa caixinha de som. Seguinte, meus amigos, nós temos uma hierarquia interna do funcionamento, digamos assim, normal do homem, tá? Então nós temos essa caixinha de som e ela está separada em 3 partes, ok? Inteligência, vontade e as nossas paixões, tá? Nossa inteligência é a nossa capacidade de conhecer o bem, a verdade, o belo, a ordem, certo? A nossa vontade seria essa parte aqui acinzentada, ela, informada pela inteligência, ela deseja aquilo que a inteligência informou. Então, a nossa vontade vai em direção daquilo. Se a minha inteligência quer o bem, a verdade, o bom e o belo, a minha vontade vai ao encontro disso, certo? Me movimenta para eu ir nessa direção. E, ao mesmo tempo que ela faz essa movimentação, ela dá uma apaziguada aqui embaixo, nessa zona aqui verde fluorescente, que seria as nossas paixões. Se eu trocar o termo paixão para um termo mais fácil da gente compreender, que essa é a minha intenção aqui com vocês, a gente pode trocar a palavra paixão por emoções, ok? Então nós temos a inteligência, que informa a vontade escolhe o que a inteligência informou a ela e dá uma apaziguada nas emoções, certo? Aqui nós temos uma hierarquia, vou deixar a caixinha de som aqui, aqui nós vamos ter uma hierarquia do homem normal, ok? Do homem funcionando de modo ordenado. Por que essa hierarquia vai trazer um funcionamento normal do homem? Pelo seguinte ponto. Através dessa inteligência no centro da personalidade desse homem, ele será capaz de visualizar a realidade, certo? E se ele começa a visualizar a realidade, ele começa a abrir uma possibilidade de visualização do próprio dever, certo? Vou andando devagar para que todos entendam, certo? Com a inteligência
no centro da personalidade. Inteligência é essa que quer o bem, a verdade, o belo, a ordem. O homem abre a possibilidade para poder enxergar o seu dever. Certo? Ao enxergar essa realidade, ele percebe que essa realidade é objetiva. Certo? Ela é uma realidade objetiva. Ela me pede algo. Certo? Essa realidade me pede algo e eu tenho que responder de forma objetiva. Certo? Então, nós começamos a ter essa relação. Tem um psiquiatra chamado Rudolf Allers que ele fala que a personalidade de alguém pode ser identificada na medida que a gente veja o que ele faz ali na realidade, certo? Através dos seus atos, certo? Então, se o homem começa a enxergar a realidade objetiva e ele tem que corresponder de modo objetivo, nessa correspondência com a realidade, ele vai provar na prática se ele é um bom ou mau caráter, certo? Não é à toa que a gente não fala para um bebê, né? Olha para um bebezinho que acabou de nascer e fala assim, nossa, que bom caráter. Não, certo? A gente fala isso para uma pessoa adulta. E isso é um ponto importante para nós. Então, somos todos adultos. Podemos ver uma realidade objetiva que me pede coisas objetivas e eu devo corresponder de modo objetivo, tá? Então, quando eu estou nessa realidade, quando eu percebo que eu tenho a possibilidade de enxergar o meu dever, qual é o ponto importante aqui para nós? Nós vamos entender o seguinte, que o dever faz parte da masculinidade ordenada. Por quê? Quando o homem sai da realidade, automaticamente ele negligencia o próprio dever. Então, o dever sendo feito, e o dever é feito aonde? Na minha cabeça? O dever é feito aonde? No meu sonho? O dever é feito na minha imaginação? Não. O dever é feito na realidade. Alguém até falou aí a ideia da responsabilidade. Exatamente. Eu tenho um dever, eu tenho uma responsabilidade com esse dever, e quanto mais eu faço esse dever, quanto mais eu assumo esse dever, quanto mais eu respondo objetivamente esse dever, mais inserido na realidade eu estou. Vale lembrar um ponto importante. Quando eu falo de inserido na realidade, vamos trocar a palavra inserido na realidade para presente na realidade. Ok? Presente na realidade. Então, quanto mais eu faço essa movimentação, eu estou mais presente na realidade. Inteiro ali. Em nenhum momento eu falei que cumprir com o próprio dever, assumir a responsabilidade de cumprir com o próprio dever, é uma movimentação fácil, é uma movimentação gostosa, é uma movimentação que vai ser a coisa mais fácil, mamão com açúcar. Não, em nenhum momento eu vou falar isso. Até porque uma vida adulta, onde a gente busca as virtudes, a maturidade e todas essas qualidades que marcam uma pessoa ordenada, exige de nós uma movimentação firme. Não falei que vai ser fácil, não falei que, que o sentimento de medo não vai existir. Claro que pode existir, é claro que a gente pode se machucar, é claro que a gente pode de uma certa forma se ferir, mas como a inteligência me faz querer ficar numa realidade, presente na realidade, cumprindo o meu dever, eu sou chamado ao aperfeiçoamento. Se eu sou chamado ao aperfeiçoamento, quando eu falo eu estou falando todos os homens são chamados ao aperfeiçoamento pessoal, então isso quer dizer que fugir do aperfeiçoamento pessoal é fugir como um cachorro covarde da realidade. Entende? E isso, obviamente, não pode acontecer. Porque ao acontecer essa movimentação, o homem vai se despersonalizando. Certo? Então aqui nós temos uma hierarquia natural saudável. Inteligência, vontade e as emoções. Ok? Então, eu vou visualizar que é uma realidade objetiva na minha vida, onde eu tenho que responder de modo objetivo, e eu vou abrir a possibilidade de enxergar o meu dever. Ao enxergar o meu próprio dever, eu tenho que fazê-lo. Certo? Falei que a masculinidade é uma qualidade de uma pessoa que apresenta um comportamento másculo e uma virilidade,
certo? A virilidade seria a reunião das particularidades e qualidades de um homem. Então ele precisa de força para fazer, para se instalar na realidade, para estar presente nas relações e principalmente para estar presente de corpo e alma no aperfeiçoamento pessoal, certo? Não falamos em nenhum momento um homem que foge. Estamos falando sempre de um homem que enfrenta, apesar das dores no meio do caminho, certo? Voltando à caixinha de som, né? Vai lembrar o seguinte, que a caixinha de som aqui tá com essas 3 partes, seria aí essa parte da inteligência, a vontade e as emoções, só que existe uma hierarquia desordenada, existe uma hierarquia do homem que não funciona bem, certo? Então, como seria essa hierarquia do homem que não funciona bem? Se a hierarquia saudável é essa, inteligência, vontade e as emoções, na hierarquia as avessas, né, seriam ali as emoções, que escraviza a vontade e negligencia a inteligência. Se vocês perceberem aqui no vídeo, vocês não estão vendo a parte de baixo, certo? Vocês não estão vendo a parte de baixo da caixinha. Ó, essa parte aqui, ela não aparece. Então, só fica 2 partes. Aí que é um ponto importante. E eu quero abrir um parênteses bem rápido. A nossa jornada é uma jornada para identificar os maus movimentos. Até porque, para que eu seja bom, eu preciso saber o que há de ruim em mim para que eu mate. Eu preciso saber o que me desordena para que eu elimine. Certo? Então esse é um ponto importante. Então vamos lá. Essa hierarquia invertida. Quais são as consequências dessa hierarquia invertida? Se o homem com a inteligência no centro da personalidade é capaz de formar o seu caráter, porque ele assume o dever, ele está presente na realidade, ele consegue enxergar a realidade e ele escolhe o que tem que ser escolhido. Quando o homem é movido, escravizado, usando a palavra verdadeira, né? Quando ele é escravizado pelas emoções, ele despersonaliza ele mesmo. Por quê? Se a inteligência no centro da personalidade liberta, as paixões, as emoções, escraviza o homem sempre na prisão do desejo, certo? No seguinte sentido, se a inteligência faz com que eu enxergue o meu dever e eu com coragem escolho o que eu devo escolher, quando eu sou dominado pelas emoções, escravizado por elas, eu só escolho aquilo que me agrada sensivelmente, certo? Se eu só escolho o que me agrada sensivelmente, o homem não consegue fazer nenhuma movimentação para o aperfeiçoamento. Por que ele não consegue fazer uma movimentação para o aperfeiçoamento? Porque custa. Porque vai ser incômodo de alguma forma. Então, ele, nessa hierarquia invertida, ele fica bobo. Ele só quer fazer o que dá prazer a ele. Ele vira escravo do seu próprio desejo. É aquela frase, calma aí, eu quero aquilo ali, mas vai custar? Ah não, se vai exigir um pouco de mim, então não quero. É um homem, eu vou entrar nisso aqui daqui a pouco, é um homem meio que mimado, certo? Então, hierarquia certa, inteligência, vontade e as emoções. Hierarquia errada, emoções, escraviza a vontade e exclui a inteligência. E vale lembrar, resumidamente, excluir a inteligência do homem é transformá-lo em gado, é transformá-lo em zumbi. Ele não consegue pensar de uma forma autônoma, certo? Ele não quer mais a verdade, ele precisa de um líder que necessariamente dê uma espécie de ilusão a ele, vamos dizer assim, certo? Então esse é um ponto fundamental para nós, ok? Então, nós falamos agora há pouco sobre essa definição de masculinidade e essa hierarquia dele, certo? Esse é um ponto importante. Um ponto importante aqui, né? A gente precisa entender uma coisa fundamental. Nunca será aqui uma guerra contra as emoções. A gente não pode sair daqui achando que a emoção é o mal. Não é esse o ponto. Nós só não podemos deixar a emoção se tornar o centro da personalidade.
Emoção é boa, faz parte da vida do homem. Faz parte da vida de todos nós. Não é uma luta para acabar com as emoções, de modo algum. Certo? É necessariamente uma movimentação onde as emoções ordenadas participam da ordenação do aperfeiçoamento do homem. Ok? Você ver um bebê recém-nascido, um pai ver o seu filho recém-nascido e chorar, e sorrir e tudo mais, ele está tendo uma emoção ali. Isso não é mal. Certo? Então, essas emoções elas devem servir à nossa inteligência. Ok? Esse é um ponto importante. Tá? Certo. Então, eu coloquei aí a definição de masculinidade, a ideia dessa hierarquia saudável e da hierarquia viciada, vamos dizer assim. E vale lembrar, olha aqui, o desafio se chama masculinidade e virtude. Então, o que seria virtude aqui para nós? Certo? Virtude é, então, um hábito operativo bom. Virtude é hábito operativo bom. Vale lembrar o seguinte, a virtude vai ser responsável pela formação do caráter desse homem. Lembra que eu falei que a realidade nos pede algo objetivo e nós temos que corresponder dentro dessa realidade de forma objetiva e que o caráter é reconhecido através dos atos desse homem na realidade? Se a virtude é um hábito operativo bom, então a minha vida tem que ser objetivamente decidida através das virtudes. Certo? E na medida que eu transformo essas virtudes em hábitos, esses atos de virtudes, melhor dizendo, vou voltar, né? Na medida que eu transformo esses atos de virtude em hábito, eu vou adquirir uma determinada virtude. Certo? Então, a virtude aqui vai ser entendida como formadora do nosso caráter e é um hábito operativo bom. Certo? Outro ponto, importantíssimo, fundamental aqui na ideia de virtude, e se a gente linkar com a ideia da masculinidade. Virtude é uma disposição interna. Virtude não é um adestramento. Aqui, meus amigos, nosso desafio não é para adestrar homem nenhum. O desafio aqui é para fazer o homem amar. Porque o homem fraco, um homem em crise, um homem não ama. Um homem não faz ideia do que seja amar. Certo? Então, continuando. Virtude sendo uma disposição interna. Disposição interna do quê? Disposição interna para ser bom. Então, cada um dos homens aqui precisam ter um exame de consciência sincero, como se estivesse em frente ao espelho e falasse para si mesmo: eu quero de fato ser bom? Eu estou disposto a ser bom? Eu estou disposto a derramar sangue, suor e lágrimas para ser bom? Se você diz que não, você não quer ser virtuoso. Só que eu não quero um não para uma plateia, ou um sim para uma plateia. Eu quero que você fale isso para você. Para você e para Deus ali, na sua solidão, no seu momento de oração, no seu momento de rezar. Eu preciso desse movimento de vocês. Certo? Então eu preciso investigar se eu tenho essa disposição interna, se eu quero de fato ser bom. Ok? Esse é um ponto importante. Certo? Então, isso é um ponto fundamental para nós. Virtudes aqui: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Não vou entrar nelas hoje, vou deixar para um outro dia. Certo? Então nós temos aqui a masculinidade, que apresenta um comportamento másculo e viril, essa virilidade sendo ali a reunião de coisas particulares e qualidades de um homem. Virtude como um hábito operativo bom, certo? Então, dentro da força que o homem é chamado a ser, de ser viril, uma característica particular do homem, ele vai ser forte para que se movimente em direção às virtudes, para que faça de cada ato dele um ato que honre as virtudes que ele precisa ter. Ok? Então esse é um ponto importante. Porém, em contrapartida, tem os vícios, certo? Assim como tem a hierarquia saudável, tem lá aquela hierarquia às avessas, certo? Então, temos a virtude, um hábito operativo bom, formador do nosso caráter, disposição interna de ser bom. Ótimo, maravilhoso.
Mas o que é, então, o oposto da virtude? O oposto da virtude é o vício. Certo? O oposto da virtude é vício. Então, se virtude é hábito operativo bom, o vício é hábito operativo ruim. Se a virtude forma o caráter, o vício deforma o caráter. Certo? Então, ok, vamos lá. O vício é um hábito operativo ruim. O vício, então, seria uma prisão interna na dimensão egóica que deságua na externalidade com atos que têm como finalidade a alimentação desordenada de si mesmo. Resumindo isso numa frase menor. O vício é uma prisão interna que faz os homens virarem seres egoístas e colocam o próprio umbigo no altar de adoração. Certo? Esse é um ponto importante. Não. Vício é uma coisa, paixões são outras e mais inclinações outra coisa. São todas as coisas uma diferente das outras, tá bom? Mas a gente explica isso num outro momento. Certo? Entendeu a ideia do vício? Entendeu a ideia do vício? Que é uma prisão egoísta que tem como umbigo o Deus. Eu só faço o que eu quero. Eu só faço o que agrada o meu umbigo. Todos estão olhando para mim. Todos só se importam comigo. Todos estão falando de mim. Sempre deságua em si mesmo. Já não importa a realidade. Quando eu falo que não importa a realidade, não quer dizer que esse cara viciado ele não arranje confusão na realidade. Certo? Porque um homem viciado, desordenado, ele está caminhando ali no contexto, certo? No contexto de cada um. E isso necessariamente vai criando essa problemática, certo? Então esse é um ponto fundamental para nós, tá? Não podemos esquecer desse detalhe. De novo, se a virtude, o homem, cada vez mais se torna, digamos assim, pleno, cada vez mais ele se desenvolve, é como se ele tivesse uma postura, ele criasse uma postura virtuosa, o vício atrofia o homem. Por isso que atrofia nessa prisão do egoísmo, porque ele não mais consegue sair para olhar para fora. Ele só fica preso nele mesmo. Ok? Certo? Então esse é um ponto importante. Lembrando, meus amigos, estamos no ponto de partida. Estou falando bem lentamente para que todos vocês peguem e caminhem comigo aqui, certo? Então, nós temos uma hierarquia natural que, junto com as virtudes, vai desenvolver no homem a masculinidade e essa virilidade, certo? Por outro lado, nós temos uma luta das emoções quando escravizam a vontade, que, através dos hábitos ruins, traz no homem os vícios e ele se atrofia no próprio umbigo, certo? Temos uma luta aí, certo? Lembrando da perguntinha que eu falei para que todos os homens façam. Eu quero ser realmente bom? Eu estou disposto a sofrer por isso? Ok? Certo. Lembrando, um homem ordenado, virtuoso, não foge do dever, porque ele consegue entender que o dever faz parte da formação da personalidade dele. Um homem viciado não se importa com o dever e só se importa com o próprio umbigo, com os prazeres das coisas. Então eu só faço se me dá prazer, etc, etc, etc. Certo? Ok. Continuando. O início da desordem. Porque o homem, ele luta para um aperfeiçoamento, certo? Desde sempre tem a desordem. A gente consegue visualizar um homem desordenado dentro da história, 2000 anos atrás, 1000 anos atrás, enfim. Só que
Eu estou falando para vocês aqui, homens de 2020, certo? Nós temos um problema aqui, que seria o início da desordem. Onde que seria esse início da desordem? Nós temos então uma sociedade patológica onde ela não mais exalta as virtudes, e sim, ela exalta os vícios. Inclusive, a gente está começando a nossa jornada de segunda-feira de carnaval, então isso é evidente dentro do carnaval, certo? Então, nós temos uma sociedade que valoriza o vício e despreza as virtudes. Isso não é só de agora, ok? Nós temos aí décadas dentro dessa movimentação. E o que ela acabou criando? Ela acabou criando um homem mimado contemporâneo. O que é esse homem mimado contemporâneo? Ele tem tudo na mão. Tudo. Certo? Então, desde da tecnologia que avançou a um ponto onde esse homem consegue fazer, de uma certa forma, quase tudo ali deitado na cama, sentado no sofá, e aí ele não consegue, ou melhor, ele prefere ficar ali, de uma certa forma, acomodado. Ok? Então nós temos um homem mimado, que é fruto dessa sociedade patológica. Outro fruto dessa sociedade patológica é quando entra essa perspectiva ideológica, certo? Que, por exemplo, a gente pode falar de qualquer ideologia que tente igualar as coisas. Qualquer ideologia que se esquece da realidade para que eu faça todo mundo engolir essa tal ideologia. Certo? Homens e mulheres são diferentes. E ponto. É evidente. Certo? É evidente. Então, igualar esses dois sexos, o masculino e o feminino, contribui para uma crise na masculinidade. Claro que hoje o nosso desafio é sobre o homem, mas também cria um problema nas mulheres. Mas, enfim, cria um problema na masculinidade. Porque o homem, olha as mulheres aí, o homem, ele acaba não tendo uma companheira ao lado dele. Ele acaba tendo uma competidora no lado dele. E como ele está fraco e mimado, ele vira um derrotado. Certo? Então, as mulheres que estão aqui, muitas das vezes, as mulheres precisam dar a esse homem, muitas das vezes, o bastão de certas responsabilidades, caso ele tenha alguma dificuldade nesse sentido. E aí vocês precisam treinar a paciência. Porque a gente não pode descartar as pessoas só porque elas não estão no caminho do aperfeiçoamento pessoal. Certo? Não é assim que se faz com as coisas. Não se despreza aquele que anda errado. Se despreza o erro. O erro é erro. Eu não acolho o erro. Eu acolho quem erra. Nós precisamos acolher. Aqui não é um curso para que as mulheres falem assim, vou terminar, vou separar, etc, etc. Não. Aqui é um desafio para que as mulheres falem assim, agora eu vou dar uma chance verdadeira. Porque eu, fazendo uma autocrítica, percebi que eu não sou tão... Eu falo de uma outra chance, eu cobro ele muito mais com um veneno na boca. Porque eu gosto de mostrar como que ele está errado. Então também cabe para vocês um desafio, certo? Também cabe. E a gente tem que levar isso em consideração. Já que eu falei para os homens irem até o espelho e perguntarem para si mesmos se eles querem ser efetivamente bons e saber sofrer por isso, as mulheres têm que parar no mesmo espelho e falar assim, será que eu realmente dou uma chance para o meu marido, para o meu namorado, para o meu noivo? Será que eu não tenho que dar uma chance de uma forma mais paciente, mais humilde? Enfim, tá aí o desafio, certo? Esse é um ponto importante. Então, qualquer movimentação que tente igualar não vai dar certo. Não vai dar certo. E vocês não precisam acreditar em mim,
É só vocês abrirem a janela e olharem um pouquinho para fora, assistir um pouquinho da TV e, enfim, nós vamos conseguir visualizar isso aí bem fácil, certo? Um outro detalhe rapidamente que eu quero trazer para os homens aqui para que eles entendam bem. Música. Ah, Rafael, eu sou homem, estou sofrendo demais, e aí o que eu faço? Aí eu ponho aquela música para piorar a minha situação. Olha como esse homem é sentimental. Entende? Olha como é sentimental. Eu também acho, Dulce, maturar um marmanjo é dureza, eu tenho certeza. Porque descartar é muito mais fácil. Descartar as coisas é facílimo. Descartar as outras pessoas é a coisa mais fácil que tem. Porque não dá trabalho. Não dá trabalho. Desistir de educar um filho é a coisa mais fácil que tem. Educá-lo dá trabalho. Então esse é um ponto importante. Cabe a cada um vai decidir se vai ou não vai. Aí é responsabilidade de cada um. Voltando, esse homem que ele é meloso sentimentalmente falando, ele quer ficar na fossa, a famosa aí música Quarta Camada, né? Pois é, ele quer ficar na fossa. Lembra que a sociedade patológica, ela cria um homem mimado e ela cria também um homem que quer ficar ali naquela dinâmica, quer curtir a fossa dele. Esse homem não quer ser bom. Esse homem quer ser vítima. Esse homem quer que sintam pena dele. Então ele aumenta, ele dá uma carga na base sentimental. Então ele coloca músicas que embalem essa movimentação. Certo? Voltamos a vocês, homens. Que tipo de música vocês estão ouvindo? Que tipo de letra de música vocês estão ouvindo? Vamos prestar atenção nas letras no primeiro momento. Que letras são essas? Aperfeiçoamento pessoal? Emoção no centro da personalidade? Cabe de novo a reflexão. E como eu falei, eu quero o começo. Eu quero que vocês comecem. Não quero recomeço. Eu quero começar de uma forma correta. Eu quero que vocês comecem de uma forma correta. Isso é vital para nós aqui. Certo? Outro ponto dessa sociedade patológica: o homem anti-sacrifício. Lembra que eu falei que você tem que olhar no espelho e falar o quanto que eu quero ser efetivamente bom? O homem da sociedade patológica, né, necessariamente, ele não quer se sacrificar. Certo? Ele não quer se sacrificar. Então, esse é um ponto importante. Então, ele é um anti-sacrifício. Exatamente, Dulce. Alguém falou da música aí, né? Músicas, filmes despertam paixões. Se eu estou mal, por que eu vou colocar uma música que vai me deixar mais mal ainda? Por que eu vou colocar uma música que a letra fala como eu sou bom e o outro é errado? Por que eu vou colocar uma música que agora vai começar a colocar no meu imaginário uma certa movimentação de vingança àquele que fez mal de mim? Não. Não se alimenta a ordem com a desordem. Ok? Esse é um ponto importante. Certo? Então, como eu falei, uma outra característica é esse homem anti-sacrifício. Ele não quer se sacrificar. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto fundamental. Ele não quer se sacrificar. Ele quer ausência de esforço para conquistar qualquer coisa. Afinal de contas, o homem, né, de uma certa forma, o homem desordenado, ele vai tentando cada vez mais se movimentar menos, porque ele tem tudo na mão dele. Certo? Falei da ideia do próprio celular, da tecnologia de uma certa forma. Então ele quer ficar necessariamente nessa perspectiva. Certo? Então esse é um ponto importante. Vale lembrar o seguinte, meus amigos. Uma coisa, a Thabete botou aqui, eu preciso comentar. Uma coisa não quer dizer que uma música que fale sobre tristeza seja ruim. Porque nem toda tristeza é ruim. Nem toda tristeza é desordenada.
mas há várias formas de falar sobre a tristeza, certo? Então, cabe a cada um fazer um exame sobre o que está, né, ouvindo e o que aquelas letras remetem, etc, etc, etc. Certo? Então, beleza. Então, se o homem, ele, dentro dessa sociedade patológica, ele é um mimado, né? Ele é um homem mimado contemporâneo, né? Ele está ali. Então, olha que ponto importante. Preciso fazer essa aspas aí, esse parênteses aí do Thiago, né? O Zeca Pagodinho, você pega o Cartola, você pega outros sambistas mais ou menos. Você vê que o Cartola e o Zeca Pagodinho tem uma certa distância, né? Mas, se você pegar algum desses sambistas, eles estão retratando a realidade que eles vivem em forma de música. Então é outro caminho. Importante de vocês notarem essa dinâmica aí também, tá? Mas voltando. Então, se o homem dentro da sociedade patológica é um homem ali mimado, ele é um homem que ele perde, né? Ele perde necessariamente esse caminho, vamos dizer assim, né? Ele perde esse caminho e ele se iguala, né? E esse é um ponto importante, né? Então, o Zeca Pagodinho é um bêbado legal justamente porque ele não se desordena nesse sentido, né? Então, justamente por isso que ele fica um bêbado legal, porque ele traz ali, de uma certa forma, a realidade de um determinado acontecimento, de um determinado contexto, né? Não é, digamos assim, o Zeca Pagodinho não é um perverso, vamos chamar assim, de uma certa forma. Enfim, voltando aqui, né? Voltando. Então, um homem que ele fica fraco justamente porque ele ali nessa igualdade entre homem e mulher, ele não quer fazer muito esforço, afinal de contas, ele é necessariamente um anti-sacrifício, e ele estimula esse anti-sacrifício e estimula essa emoção ali através de música, enfim, filmes, etc., que estimula essa movimentação da fossa. Vale lembrar, ele não é um homem forte, ele é um homem fraco. Então, a musiquinha dele vai estimular a fraqueza dele, certo? Então, esse é um ponto fundamental. Então, quanto menor esse esforço desse homem, mais artificial ele vai ser, certo? Ele é artificial e ele é antiviril. Ele vai ter uma antivirilidade. Porque ele acha que ser viril é ser ofensivo. Então ele perde essa dinâmica. Certo? Então esse é um ponto importante. Soniel. Sim, ele é um menino, né? Ele é uma coisa pueril. Certo? Ele é um garotinho com medo atrás da perna da mãe. Por isso que um desses frutos pode acabar sendo fazer da esposa uma mãe, a namorada da mãe, transformar a mãe mais importante do que a esposa, etc, etc, etc. Certo? Então, meus amigos, é isso. A live de hoje é essa. Eu falei bem devagar, eu quero que vocês entendam o que é a masculinidade, a hierarquia natural, né? E a hierarquia antinatural, o que é a virtude, o que é o vício e o início dessa desordem que nasce num estímulo ao desordenado a partir de uma sociedade patológica. Tá bem? É isso, meus amigos. Agradeço a presença de cada um aqui. Seguimos juntos. Amanhã, 9 horas da noite, estamos aqui novamente para o dia 2 do nosso desafio. Para quem ainda não entrou, eu peço que entre no meu grupo do Telegram, tá? Eu faço um stories para isso aí e vocês entrem lá, que todo dia eu vou botar nessa semana um conteúdo que vai falar daqui também, daqui do desafio, tá bom? Que só vai ter lá, tá bom? Então, eu aguardo todos vocês amanhã às 9 da noite. Espero que vocês tenham todos gostado. Então, compartilha para um amigo, para o vizinho, para o papagaio, para o cachorro, periquito e todo mundo junto nesse movimento, tá bem? Enfim, meus amigos, é isso. Forte abraço.